Por todo o Brasil, você pode encontrar facilmente uma Igreja Universal do Reino de Deus. Afinal de contas, ela é uma das maiores denominações evangélicas do país. Ou mesmo que não exista uma próxima à sua casa, se você sintonizar na Rede Record, segunda maior emissora de TV brasileira e pertencente a essa igreja, você ouvirá falar dela. Mas apesar da grande prosperidade, poucos conhecem os métodos utilizados por seu fundador, Edir Macedo, para construir esse império, bem como o fato de que ele está, aparentemente, em decadência. Mas antes de seguirmos com o vídeo, eu preciso te falar sobre o meu curso Arte da Pregação. Ele foi desenvolvido como um método mais simples e eficaz para você desbloquear a criação de pregações ou até mesmo fazer a tão importante reciclagem. Nele você irá aprender desde como estudar o texto para preparar uma pregação, até como se portar na hora de pregar. Ficou interessado? O link para adquirir está na descrição e comentário fixado. Fundada em 1977 por Edir Macedo, seu cunhado R.R. Soares e algumas outras pessoas, a IURD rapidamente cresceu. Mas logo no seu início, final da década de 70, R.R. Soares se desentendeu com Edir Macedo por motivos teológicos e devido à maneira como ele conduzia a igreja, e se viu obrigado a sair da Universal, sendo recompensado financeiramente e fundando a sua própria denominação, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Edir Macedo desbravou então o caminho que até hoje é percorrido por várias igrejas que investem em crescimento rápido. Primeiro, com a sua visão apurada para negócios, alugou um espaço em uma rádio. Com apenas 15 minutos por dia, ele apresentava o Despertar da Fé, com mensagens evangélicas e testemunhos de fiéis agraciados. Rapidamente o horário aumentou e a IURD atingiu outras rádios e terminou comprando uma para si. O próximo passo foi entrar para a televisão, o que foi alcançado na TV Tupi durante as madrugadas, primeiro apenas para o Rio, depois para São Paulo. É evidente que só estar na TV ou na rádio não fez a Igreja Universal crescer automaticamente. A IURD inovou. Edir Macedo juntou o marketing com o espetáculo. Ele, que segundo alguns dizem foi um umbandista, adaptou os rituais do terreiro para o púlpito. Passou a ensinar que desgraças são causadas por encostos e almas penadas que teriam o poder de travar a vida das pessoas. Esses encostos provocariam de tudo, de dores de cabeça e crise de depressão a ataques de formiga na cozinha. Mas só isso era pouco, e em vez de apenas tirar encostos, a igreja passou a exibir o que seria a manifestação do próprio demônio, com direito a entrevistas e espetáculos com esses seres, inclusive na TV. Os demônios que os pastores combatiam e exorcizavam confundiam-se com as entidades da Umbanda, como Zé Pilintra, Pombagira ou Tranca-Ruas. Obviamente que para uma plateia desacostumada isso era coisa de outro mundo. Para completar o show, sabonete de arruda com sal grosso passaram a ser utilizados para espantar mal-olhado. Alguns pastores adotaram o branco, parecendo a roupa dos pais de santo. Então o show para atrair curiosos estava montado, mas ainda faltava algo mais. Para ter as pessoas no estado psicológico certo, foram necessárias mais algumas estratégias inovadoras, que ainda hoje são utilizadas. Primeiro, trilha sonora. Um tecladista executava melodias leves, nos momentos que se falavam de bênçãos divinas, mas quando o pastor mencionava as ações do demônio e de espíritos malignos, ele tocava uma sucessão de acordes pesados que lembravam filmes de terror. Segundo, iluminação. Em alguns cultos realizados à noite, os pastores apagavam as luzes principais da igreja, e envoltos na penumbra, os fiéis ficavam mais influenciáveis. Os pastores também pediam às pessoas para fecharem os olhos. Terceiro, para invocar os demônios, os pastores faziam orações repetitivas. Isso é importante porque a mente humana tende a aceitar como verdadeiras frases proferidas sucessivamente em tom de autoridade e em um ambiente emocional. Para completar, as igrejas usavam símbolos que tocam as emoções dos fiéis. Os pastores pediam que eles trouxessem objetos de valor emotivo, como fotografias de parentes, currículos impressos e carteira de trabalho para serem abençoados. Assim, o marketing, o espetáculo e o poder de influência estavam prontos, mas ainda faltava o principal que motiva tudo isso, o bom e velho dinheiro. Então, para apimentar os cultos de exorcismo, os pastores da Universal distribuíam objetos com supostos poderes. Para consegui-los, o fiel ia ao altar e prometia fazer ofertas generosas. Então os fiéis recebiam pedras para jogar em Golias, um boneco gigante que ocupava o altar, sabonete de arruda, que era a promessa do pastor para livrar o corpo de impurezas, e esse produto era ou é distribuído durante o ritual de descarrego. Um frasco com azeite bento, que é agitado para afastar maus olhados, o sal, que é usado para purificar o local do trabalho e do lar. O casamento perfeito entre marketing e espetáculo atraiu pessoas em busca de respostas ou de proteções espirituais. As igrejas ficaram cheias de fiéis que, estimulados, coagidos ou persuadidos, participavam das campanhas onde se ofertavam grandes somas de dinheiro, como é o caso da Fogueira Santa. Então Edir Macedo construiu um império eclesiástico, com a vantagem de gozar de algumas regalias que os empresários de outros
segmentos não possuíam, já que as igrejas não precisam pagar tantos impostos. Então foi reaberto o mercado da salvação, digno da Igreja Católica da Idade Média, onde é possível comprar curas, prosperidade e o que mais interessar de espiritual. Curiosamente, essa foi boa parte das reivindicações que a Reforma Protestante tinha feito contra a Igreja Católica. A população brasileira não tinha anticorpos para métodos tão revolucionários, e assim a IURD ficou gigantesca, unindo um marketing forte com culto cheio de sentimentalismo, shows e manifestações, além de técnicas completamente inovadoras para conseguir dinheiro dos fiéis. Mas nada disso era o limite para Edir Macedo, ele queria mais, e assim no final dos anos 80, a IURD se preparou para a ação mais audaciosa da sua vida como igreja: a compra da Rede Record de televisão. Negócio que foi firmado sobre denúncia de evasão de divisas, sonegação fiscal, entre outros crimes que nunca foram comprovados. O pagamento foi de 45 milhões de dólares na futura segunda maior emissora do país. Com toda essa rápida ascensão, Edir Macedo começou a chamar a atenção e passou a enfrentar inimigos poderosos. Em 1992 ele foi preso, acusado de charlatanismo, curandeirismo e envolvimento com o tráfico de substâncias proibidas. Como era previsível, com uma acusação tão frágil e sem provas, ele acabou inocentado. A TV Globo, especialista em assassinar reputações, atacou ele em 1995, exibindo no Jornal Nacional um vídeo em que Macedo ensinava como pastores e bispos deveriam agir para conseguir dinheiro dos fiéis. Foi um escândalo nacional, mas depois o caso esfriou. Depois disso, Edir Macedo foi paulatinamente investigado por outras instituições, mas isso nunca deu em nada. O Brasil garante liberdade religiosa. Se uma pessoa, de livre e espontânea vontade, acredita que se pagar o dízimo, um carnê ou doar dinheiro na noite da fogueira santa, ela vai ter prosperidade na vida, isso é problema dela. Logo, até onde se sabe, a Igreja Universal não comete crimes. Então tudo parecia ir bem, até que os ares começaram a mudar. Primeiramente, a igreja teve um salto gigantesco. Em 1990, ela tinha 268 mil membros. Em 2000, 2 milhões e 100 mil, mas diminuiu em 2010 para 1 milhão e 800 mil. Várias possibilidades então passaram a serem levantadas, e possivelmente todas elas são verdadeiras. Primeiramente, a Igreja Universal passou a perder espaço para seus clones. Nós podemos citar as igrejas de Valdemiro Santiago e R.R. Soares, que estavam com ele no início de tudo. Segundo, é possível que a população começou a criar anticorpos para esse tipo de evangelho por causa dos sucessivos ataques da mídia e de alerta de outras igrejas. É interessante observar ainda que muitos membros da Universal são rotativos, porque a igreja, devido a todo esse funcionamento, é vista como um comércio em que o membro vai receber uma bênção e depois continua a viver sua vida comum. Para essas pessoas, Deus é visto como um amuleto para a solução dos mais variados tipos de problemas em suas vidas, de dificuldades com saúde e finanças a crises familiares. O ato de dar dinheiro realizado por elas é encarado como investimento financeiro, e não como oferta em si para Deus. Então talvez esse grupo mais rotativo tenha diminuído com o tempo. Assim, Edir Macedo começou a perceber que os métodos copiados da Umbanda não funcionavam mais como antes. Ele precisava de uma nova tática. Foi daí que surgiu a ideia de imitar uma outra religião, algo que tivesse mais relação com o cristianismo. Macedo passou então a deixar sua barba crescer e começou a se parecer com um rabino. Empreendeu a construção de uma réplica do Templo de Salomão, e essa ideia até que deu certo. A réplica se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, ultrapassando o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, ambos no Rio de Janeiro. Mas tornar a igreja judaizante não resolveu os problemas da Universal. A perda de membros continuou. Todo esse quadro nos mostra que uma das maiores denominações do Brasil ainda não passou pelos seus piores momentos, e os problemas citados ainda podem crescer. E nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, eu falo mais sobre outros problemas enfrentados pela Igreja Universal. Clica na tela que eu te vejo lá em alguns segundos. Até a próxima.